Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no Evangelho de hoje e vemos um Deus que é todo amor, preocupado com o descanso dos seus filhos e por estarmos abandonados como ovelhas sem pastor. Pensando no descanso, gostaria de falar sobre a visão cristã a respeito dele. E a primeira consideração que podemos fazer olhando para o Evangelho de hoje é que é algo querido por Deus. O próprio Jesus o viveu. Há várias cenas que ilustram esta verdade. Uma delas é aquela em que Nosso Senhor, cansado do caminho, se detém num poço para tomar água. Outra cena é aquela em que aparece numa festa de casamento no início da vida pública, pensando na festa também como descanso. Outra é aquela em que Jesus dorme na polpa do barco em plena pescaria e nem sequer percebe que se avizinha uma tempestade. O que nos mostram estas cenas? Que o descanso faz parte da nossa vida. Mas também vemos que Jesus trabalhava intensamente, e isto constituiu a maior parte da sua vida. Tanto assim que quando diz a que veio à Terra, diz que veio para salvar o mundo, ou seja, veio para trabalhar e não para, acima de tudo, descansar. O descanso é uma pausa para recuperar as forças físicas, é uma pausa para festejar as coisas maravilhosas desta vida. Por isso, tão errada está a pessoa que só pensa em trabalhar e não descansa, como a pessoa que só pensa em descansar, viajar e não trabalha. Qual é o tempo que devemos dedicar ao descanso? Isto depende muito da nossa idade e das nossas condições de vida. No entanto, costumo seguir uma regra de um santo que recomendava as seguintes coisas, dizendo que isso evitava muitas quebradeiras de cabeça. Primeiro, dormir as horas necessárias. Muitos médicos recomendam que durmamos entre 7h30 e 8 horas por noite. Dedicar uma vez na semana a fazer um passeio, um esporte. Mudar de ares de vez em quando. Quais são os sinais de que está faltando o descanso para uma pessoa? Falo da experiência que tenho adquirido na direção espiritual. Maior irritação, dores de cabeça mais constantes, momentos de depressão, maior ansiedade, pouco rendimento no trabalho, etc. Se isto estiver acontecendo com alguém, ver se pode dormir as horas indicadas acima, providenciar o quanto antes umas férias. Como um cristão deve descansar? Muitas vezes se pensa que ao descansar a melhor coisa é não fazer nada, ou ficar dormindo sem parar. Jesus não deu exemplo disso, deu exemplo de fazer outras coisas, conversar com os apóstolos, visitar uns amigos, Marta, Maria e Lázaro, etc. Por isso, se costuma dizer que o descanso cristão é um dedicar-se a tarefas que não são as habituais. Por exemplo, para quem exercita muito a cabeça, dedicar-se a coisas manuais, ler um livro que exija pouco intelectualmente, fazer esporte, etc. Ou seja, descansar para um cristão não é jogar o tempo fora,
não fazer nada. Cristo, quando parou para descansar no poço de Sicar, aproveitou a ocasião para conversar e converter a mulher samaritana. Quantas coisas úteis podemos fazer nos nossos tempos de descanso? Quantas amizades podemos estreitar nestes momentos? Quantos livros interessantes podemos ler? Quantos pequenos concertos podemos fazer nas coisas da nossa casa? Uma maçaneta que está emperrada, um abajur que não está funcionando, um móvel que está precisando de um verniz e assim por diante. Que estas ideias nos ajudem a refletir como vai o nosso descanso, se temos sabido dedicar a ele o tempo conveniente e se temos transformado estes momentos numa fonte de enriquecimento. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.